Primeiramente, bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Rambucana, presidente desta Igreja Turma, em nome de Vossa Excelência, permito saudar o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Coervo, ilustre relator destes atos, e em ato contínuo, os eminentes desembargadores vogais, doutora Maria Belantines e doutor Johnny Walker. Estendo também meus sinceros cumprimentos ao doutor Procurador de Justiça, doutor Adriano Sagatiba, e aos todos os serventuários e operadores do direito que estão presentes. Bem, senhores, hoje eu subo a esta tribuna com a honrosa missão de advogada da parte apelante, qual seja o senhor Jorge. Excelências, o cerne da questão que se apresenta aqui a esta corte hoje é simples e reside em duas perguntas basilares. A primeira pergunta, excelência, que faço é a seguinte: pode o mandante ser condenado a pagar comissão por um ato que ele não autorizou? E mais, pode ele ser obrigado a reembolsar um prejuízo ocasionado pela culpa exclusiva do mandatário que extrapolou seus poderes? Bem, na sentença de piso, a data vênia, a sentença de piso respondeu que sim a todas essas questões. Porém, esta defesa hoje está aqui para ressaltar, com base no artigo 661 do Código Civil e seguintes, que a resposta correta para tais questionamentos é um sonoro não, devendo a ação de cobrança movida pela parte apelada ser julgada totalmente improcedente. Excelências, a decisão de primeiro grau que condenou o meu cliente a pagamento de R$90 mil ao mandatário padece de 3 erros fatais. Em primeiro lugar, Excelências, a sentença ignorou a diferença basilar e elementar entre os poderes de administração e poderes de alienação, violando frontalmente o artigo 661 do Código Civil. Bem, o Flávio Tartucci, define o mandato como um contrato consensual e comutativo. Haja vista que as partes sabem desde a celebração do negócio quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Da simples análise do contrato entre o meu cliente e o senhor José e o senhor Miguel, é claro e cristalino perceber que este segue perfeitamente os ditames do mandado em termos gerais. Aquele que confere ao mandatário apenas poderes de administração do bem, não podendo o mandatário de forma alguma alienar ou hipotecar o bem que lhe foi conferido. Haja vista que essas práticas dependem exclusivamente de procuração específica. E este fato era de conhecimento do senhor Miguel. Haja vista, o cerne do contrato é que ambas as partes saibam o que está sendo acordado ali. E o senhor Miguel sabia da forma mais cristalina possível que ele não poderia de forma alguma vender, alienar ou hipotecar aquele bem. Dito isso, excelências, a sentença de piso não só ignorou isso, como também ignorou as principais ações que o mandatário deve ter. Porque o artigo 667 é claro ao dizer que o mandatário é obrigado a conferir com total e rigorosa diligência para os atos, para as atribuições que lhe foram conferidas, não sendo possível que este extrapole suas atribuições ou que extrapole os limites que foram impostos, certo? Em segundo plano, excelências, a sentença ignorou as consequências desse excesso. O artigo 662 ensina que todo ato praticado com excesso
todo ato praticado fora dos seus ditames é absolutamente ineficaz. E ineficaz contra o mandante. Logo, ora, como pode o apelado cobrar comissão por um ato que é deveras ineficaz? Ineficaz perante o mandante. Trata-se, então, de uma impossibilidade jurídica. A única ressalva que este artigo traz é caso esse ato seja convalidado pelo mandante. Só que, no caso em tela, excelências, ressalta-se aqui que o meu cliente aprova veementemente as atribuições feitas pelo senhor Miguel. É de total desaprovação o exercício arbitrário de direitos que o Miguel realizou, pois não foram conferidos tais direitos a ele. O terceiro ponto, excelências, o terceiro ponto mais grave de toda a sentença de piso é a inversão da responsabilidade pelos aras. Ora, a sentença condena o meu cliente ao pagamento de R$90 mil para o mandatário. Mas, excelências, o artigo 667 é claro ao enfatizar que tais obrigações confere exclusivamente ao mandatário, quando ele extrapola os seus poderes, quando ele assume o risco de produzir tal conduta. Ademais, cabe pontuar aqui que não houve qualquer relação jurídica entre o meu cliente com a parte terceira, que no caso é a senhora Maria. Não houve. Logo, é impossível, incabível condenar o meu cliente ao pagamento de indenizações, digamos assim, para esse negócio, pois esse negócio foi feito entre o mandatário, qual seja o Miguel, e a senhora Maria. Meu cliente é um terceiro totalmente alheio a essa relação jurídica. Logo, não cabe qualquer tipo de indenização por parte do senhor Jorge. Bem, excelências, para finalizar, gostaria de enfatizar que manter a sentença de piso é punir Jorge, que cumpriu todo o contrato, e beneficiar o senhor Miguel, que o violou. Além disso, excelências, é legitimar o excesso do mandatário e obrigar o mandante a pagar algo que era por culpa exclusiva do mandatário. Fato que é cristalino no Código Civil. Por todo exposto, excelências, a parte apelante pugna pelo total desprovimento, pelo total desprovimento da sentença, pela sua total reforma para que seja feita a efetiva justiça. É isso, muito obrigada.